Deus é bom. Shalom, shalom, bom dia. Estamos aí para trazermos Levítico, capítulo 10. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, em nome de Jesus, e começarmos aí a nossa oração. O pastor Alexandre já orou, glória a Deus, já clamou por nós para largarmos a queixada da jumenta, do jumento, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra e ver o que Deus tem para nós hoje. Levítico, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, amados. Shalom, shalom. Glória a Deus. Vamos lá. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amados, às vezes a gente fica perguntando, Senhor, qual é esse fogo estranho? O que é esse fogo estranho? Então, se nós estudarmos aí a palavra de Deus, nós vemos que quem colocou fogo no altar, lá no altar de bronze, lá antes da segunda cortina, que é a cortina que faz separação entre o lugar santo e o átrio, e depois também lá a cortina do Santo dos Santos, quem colocou fogo naquele altar de bronze foi o próprio Senhor, não é? Então, todo fogo que fosse apresentado no tabernáculo de Deus teria que ser a partir do altar de bronze. E isso tipifica a cruz de Cristo. Não tem como nos apresentarmos diante do nosso Deus sem ser através da instrumentalidade de Cristo. Ali Deus estabeleceu, olha, haverá um sacrifício totalmente queimado, e eu recebo esse sacrifício em fogo. E aí, a partir disso, vocês podem ministrar a mim. É por isso que esses meninos não foram aceitos diante do Senhor. Eles foram fazer uma adoração sem o poder do sangue de Jesus Cristo, sem o poder do sacrifício de Cristo. Então, Deus já está anunciando para nós, numa pré-figuração, do que ele aceita e o que ele não aceita. Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós, através do seu sacrifício, através do rasgar da sua carne. Então, nós pregamos um evangelho cristocêntrico. Tudo aquilo que nós temos que fazer, amados, deve passar pela instrumentalidade de Cristo, porque senão Deus não aceita. Amém? Aqui o Senhor já deixou isso sinalizado para nós. Aí depois, e Moisés falou a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Era um momento de extrema dor para Arão, não é? Mas ali, Moisés, como líder daquele lugar, vamos colocar assim, como apóstolo daquele lugar, ele estava normatizando as coisas e falando para ele, Arão, você sabe, filho, como é que Deus trabalha. Você tem entendimento. Deus passou um tempo nos orientando como seria a manifestação nossa para com o nosso Deus. Então, você, como sumo sacerdote desse lugar, você deveria saber que Deus seria exatamente, faria exatamente o que ele nos orientou para fazer, que é justamente apresentarmos uma adoração pautada naquilo que o sacrifício lá do primeiro altar, lá do altar de bronze, realizou. Fora isso, ele ia executar juízo. Então, Arão ficou quieto. Aquele não era o momento dele falar, as emoções com certeza estariam muito ravivadas, muito agitadas dentro dele, e ele se calou. A palavra de Deus diz isso, porque Moisés estava falando para ele, eu sou santificado por aqueles que se achegam a mim. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele falou, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque há uma maneira de santificar o nome de Deus, e é através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não se santifica o nome do Senhor. Amém? E ali depois, ele também fala que a glória se manifesta através da santificação do nome do Senhor. Amém? E até por isso Moisés nem pôde entrar na terra prometida, porque quando ele fez o milagre de bater a segunda vez na rocha, ele até recebeu o seu milagre. Shalom, shalom, irmão Ivan. Até recebeu o milagre. O povo bebeu da água, da rocha. O porém foi que Moisés ficou para fora da terra prometida, porque o Senhor foi glorificado por conta houve um milagre, mas o nome do Senhor não foi santificado.
Então, precisamos entender, às vezes nós olhamos tanto para o pregador, como uma irmã perguntou ontem para mim, ela falou assim, pastora, olha esse vídeo, e ali estava uma pregadora falando, olha, não se preocupe tanto quando o seu líder está ali cometendo algum tipo de pecado. Então, ela falou de uma maneira muito tremenda, não se preocupe tanto. Não é que você não deve se preocupar, mas não entre numa medida em que isso te estraga ansiedade. Não saia do prumo da palavra de Deus, porque Deus tem a sua própria maneira de executar juízo. E aqui está, claramente sendo orientado como o Senhor vai fazer. E também na parte de Moisés, quando Moisés, em ira, bateu ali na rocha, quando era para falar com a rocha, o Senhor executou juízo. Então, o líder que estiver em pecado, ele não vai ficar impune diante dos olhos do Senhor. Ele vai julgar a própria pessoa que ele permitiu que acessasse aquele lugar institucional. É um lugar de instituição, é como um presidente da República. Às vezes ele pode fazer o que ele quiser diante dos seus próprios olhos, mas ele prestará conta diante do Senhor. Amém, amados? Então, fique com essa palavra muito firme no teu coração. Logicamente, você não vai querer estar numa atmosfera onde a liderança esteja em pecado, mas o que Deus está falando, ocupe-se mais de você se guardar do que você ficar simplesmente analisando o que o líder está fazendo de certo e de errado para trazer críticas, mas para guardar o seu coração das atitudes dele, se for necessário, você sair daquele ambiente, saia. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então, olha que interessante. Eles estavam ainda com a túnica. O fogo não queimou nem a túnica deles. Ou seja, Deus executou um juízo ali no seu fogo, mas queimou aquelas pessoas, mas não tocou nas vestes deles. Que coisa sobrenatural que aconteceu aqui, porque Deus ele está vendo o coração e ele queria deixar uma marca, uma sinalização. Quem executou o juízo foi um fogo sobrenatural, não foi um fogo comum, não é um fogo que queima vestes, mas é um fogo que queima corações. Então, cuidado quando vamos entrar na presença de Deus, porque podemos ter uma aparência, mas já estarmos consumidos por dentro, já estarmos mortos por dentro, mas ainda mantermos aquela aparência. A túnica sacerdotal daqueles jovens ainda estava sobre eles. Então, é exatamente disso que eu estou falando, amados. Às vezes as pessoas estão focadas nos líderes que ainda estão cheios de aparência, mas o Senhor já os julgou por dentro. Já estão queimados por dentro, já estão mortos por dentro, porque o altar, ei, já os sentenciou. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como aqueles que nos levantamos para fazer o sacerdócio diante do Senhor, sem verdadeiramente um coração sincero diante de Deus. Que o Senhor possa trazer vida para nós e nós não sermos arrastados com as nossas aparências para fora do arraial, para fora da presença de Deus. Isso é muito sério, amados. Que palavra séria hoje o Senhor está trazendo, que nós venhamos a temer em nome de Jesus, o nosso Deus, e pedir para Deus misericórdia, para que não sejamos como sepulcros caiados. Irmã Dirce, me veio um temor agora, porque essa revelação o Senhor está me dando nesse momento. Então, que não sejamos como sepulcros caiados, apenas com aquela aparência, mas o fogo consumidor do nosso Deus já nos queimou totalmente por dentro. Então, veja que cada vez mais o Senhor está falando conosco. Pecado de sacerdócio, sou eu que lido, tenha cuidado. Amém? Tenha muito cuidado em querer tocar naqueles que estão revestidos da autoridade que há no altar. Quem lida com a autoridade que está no altar é o próprio altar. Amém? E isso não quer dizer, como eu já disse, que você vá ficar debaixo de uma autoridade que você já percebeu que está em pecado, que está trazendo contaminações para a sua vida. Amém? Saia deste lugar, mas não entre, no caso, em juízo com essa pessoa. Traga o teu alerta, traga a sua orientação conforme o Senhor te der. Não faça nada para tocar nesse lugar onde a pessoa que ministra no altar está, porque o dono do altar é responsável por ela e o juízo também.
A única coisa que precisamos discernir se essa pessoa está viva ou se ela está morta, porque às vezes o Senhor já matou. Amém? Aí depois, chegaram-se, pois, e os levaram com suas túnicas, já falei. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgranheis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E aí eles fizeram conforme a palavra do Senhor. Olha que sério novamente. Morreram 2 filhos de Arão, 2 irmãos, Eleazar e esse homem aqui, como chama o outro, Itamar. Perderam, mas eles não puderam demonstrar sentimentos à congregação. Mais para frente o Senhor vai mostrar onde você e eu podemos demonstrar o nosso sentimento. Mas diante do Senhor, diante de toda a congregação, nós precisaremos ter uma manifestação como Davi teve. Senhor, tu serás tido por puro quando me julgar e justo quando falar. Então, amados, Deus está manifestando justiça aqui. Se Arão e os seus filhos chorassem diante da congregação, eles estavam lamentando o incêndio que o Senhor provocou. Ou eles estariam dizendo: a minha família é mais importante do que a tua santidade. Olha que sério. Aqui, amados, quando eu li esse capítulo, uma outra época, o que é que estava nesse episódio? A quem honrarão com as suas lágrimas? Laços familiares versus o Senhor. Aqui. Quem foi insultado com fogo estranho? Não foi o Senhor que foi insultado? E o nosso coração vai ficar do lado de quem? O fogo estranho, ele passa pela centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo não aprovou o fogo que eles estavam levando ali diante do Senhor. Deus foi insultado na sua maneira de ser servido. E aí ele executou juízo. Se nós nos compadecermos desses que morreram debaixo do juízo justo de Deus, nós estaremos do lado daquela pessoa que cometeu esse pecado contra o Senhor. E a partir disso, nós seremos julgados. Como aqueles que são sacerdotes, havia um sumo sacerdote e 2 outros sacerdotes ali, para chorar, para prantear pela família que havia sido destruída pelo Senhor. Então, o Senhor está falando laços familiares ou laços de amor eterno com o Senhor teu Deus? Uma vez o apóstolo Éder falou, quando o nosso filho, ele pregou a respeito de uma palavra que deve estar em Levítico, Números, mas o Senhor estava falando a respeito do filho que peca contra o Senhor, o filho que é desobediente, é para trazer para fora, chamar o sacerdote e executar as pedras sobre essa criança, sobre esse filho. Então, é exatamente isso, uma confirmação disso. Nós choramos por causa do decreto do Senhor ou ficamos com os laços familiares? Uma vez aconteceu algo muito tremendo com a vida do meu filho, Mateus. Um falso foi levantado, já falei isso aqui. Um falso foi levantado contra a vida dele e o pai dele se movimentou, outras pessoas se movimentaram de acordo com aquilo que Deus colocou no coração dele. E a minha parte foi interceder, minha parte foi orar, minha parte foi clamar ao Senhor. E ele me questionou, falou: mãe, eu não vi você se manifestando. Eu não vi você orando, eu não vi você falando que vai fazer alguma coisa por mim. Você não ficou triste das pessoas terem me caluniado? Eu falei: filho, o maior lugar de defesa que eu possa fazer por você ainda é a palavra Shalom, Shalom, missionário. É a palavra e é a oração. A partir do momento que Deus falar, faça alguma coisa, eu vou fazer. Fora isso, eu não vou me levantar, porque quem te defende é a palavra de Deus. E aquilo saciou o coração do meu filho, porque nós precisamos saber do lado de quem nós vamos estar. Porque às vezes vamos querer executar o nosso próprio juízo por conta dos laços familiares. Me lembro também que uma vez trouxe uma palavra a respeito de algo rondando uma casa inteira, um espírito de prostituição, rondando uma família sacerdotal. Uma pessoa ali, né? Cheguei diante daquele líder e falei: olha, a sua casa está sendo perseguida por um espírito de prostituição. E houve um grande levante contra a minha vida, porque, logicamente, eu estava denunciando demônios e precisaríamos fechar as brechas, não é? Para que aquele espírito de prostituição não tivesse
sucesso na sua empreitada. Mas eu fui vista ali como uma pessoa que estava falando algo dos filhos. Eu não estava falando dos filhos, eu estava falando do quê? Das armadilhas que Satanás estava preparando e que era necessário nós tomarmos providência. E aquilo não foi levado em conta. Infelizmente, 2 dos filhos dessa pessoa caíram. Não é? Um engravidou uma jovem, teve que casar, e o outro também caiu no mesmo tipo de pecado. Então, amados, são coisas que Deus vai falar conosco e nós vamos precisar decidir. Você vai chorar pelos filhos que estão pecando contra mim, você vai se levantar a favor da minha palavra, do meu justo juízo, ou você vai chorar. Outra palavra em relação a isso é a palavra de Davi, Absalão e Joabe. Joabe, naquele momento, quando ele chega e Davi está, meu filho Absalão, Joabe se levanta e fala para Davi, Davi, se você não for lá celebrar a vitória que nós tivemos contra essa insurreição que o seu filho colocou no teu reino, eu mesmo vou tomar o teu reino. Ele era o capitão dos exércitos de Davi. E ele trouxe essa palavra. E ali é uma prefiguração do Espírito Santo de Deus. Você não sabe de que lado você está. Absalão, apesar de ser seu filho, ele era inimigo do teu reinado. Então você precisava ter executado o juízo e se alegrar na vitória. Como pai, chore aqui dentro. Como rei, saia lá fora e se alegre. Foi essa a palavra de Joabe para Davi. Então precisamos entender. Existe lugar para depositarmos as nossas lágrimas. E existe um lugar para nós nos manifestarmos como governantes de Deus. E o nosso semblante vai determinar se seremos amaldiçoados ou se seremos abençoados. Porque o Senhor falou para Moisés, se eles chorarem, porque tem um óleo sobre a cabeça dele, todo o povo vai perecer junto com eles. Porque eles levarão o meu povo ao engano, a valorizarem mais a sua própria casa do que a minha palavra, o meu juízo, o meu decreto, o meu estatuto e os meus mandamentos. Cuidado com os laços familiares. Ele pode fazer com que você manche o teu sacerdócio. Seja verdadeiro com seus filhos. É sim, sim, não, não. Pão, pão, pedra, pedra. Nós não podemos brincar, amados, com a verdade. Às vezes nós vamos trazer alguma palavra, o nosso próprio filho fala, nossa, mas vou falar isso? Sim, fale isso, porque é necessário. Ou nós cuidamos da santidade da nossa família, ou nós permitimos que eles vão sendo arrolados verdadeiramente e enrolados com o mundo. Não sejamos remissos na hora de aplicar a palavra de Deus. Porque para os filhos dos outros é mais fácil, para o familiar do outro é mais fácil. Aí a gente, nossos filhos, ai, coitadinho, não tem nada de coitadinho, irmãos. É carne do mesmo jeito, são coisas malignas do mesmo jeito. Amém? Bora para frente. Falou, pois, também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será entre as vossas gerações. Então, às vezes as pessoas falam, eu particularmente não compartilho daquela ideia, na Bíblia não tem nenhum lugar que fale a respeito de vinho, de cerveja, de bebida alcoólica. Para mim, aqui já está resolvido. Porque se eu pego todo o Velho Testamento para prefigurar o Novo Testamento, aqui Deus está falando de uma categoria. Sim, aqui Deus está falando de uma categoria, que é a categoria dos sacerdotes. Quando nós entramos na filiação, através de Jesus Cristo, ele fala que nós todos somos sacerdotes agora. E a partir desse momento, esse mandamento serve para mim, porque ele está ligado a discernimento. Ele está ligado a você poder fazer separação entre o santo e o profano. Então, a partir disso, como eu vou tomar qualquer tipo de bebida que pode tirar o meu discernimento? Então, não concordo com aqueles que às vezes falam. Logicamente, existem verdades que são, não é nem verdade, mas pontos teológicos que podemos negociar. Existem outros que são inegociáveis. Eu posso até negociar esse ponto aqui, mas na nossa casa, na nossa vida, não temos esse tipo de costume, certo? Porque cremos que Deus está falando. Não vai tomar bebida forte. Por quê? Porque você precisa discernir, porque olha aqui, ó, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que eles têm falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos desses, Eleazar e Itamar, que ele ficaram, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comeia, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é.
comê-la eis em lugar santo, porque isso é a porção, é a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também do peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão como as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti, teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Então, amados, aqui Deus está falando qual seria a parte do sacerdote. Veja que o sacerdote tem uma parte nas ofertas que são dadas ao Senhor. Então, aqui Deus separou aquilo que seria a parte do sacerdote. Amém? Que não sejamos também como os filhos de Eli, não é? Que vão se apropriar daquilo que é do Senhor, para orgias, para coisas da carne. Mas o Senhor deixou uma parte, sim, para o sacerdote se alimentar dela, porque ele está trabalhando diante do altar do Senhor. E olha, agora vemos que Moisés vai fazer algo aqui. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, eis que já era queimado. Portanto, indignado grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que ficaram a Arão, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Moisés chegou e falou para eles, falou, olha, nessa segunda oferta, onde está? Vocês não as comeram? Eu não estou vendo resquício dessa oferta aqui. Por que vocês fizeram isso contra o povo de Deus? Vocês deveriam ter comido toda. Aí, aquilo que está manifestado na boca de Moisés tinha sido dado por ordem aqui em Levítico, capítulo 6, versículo 30. Olha o que ele fala aqui, ó. No entanto, nenhuma oferta pelo pecado que teve parte de seu sangue levado à tenda do encontro para fazer expiação no lugar sagrado será comida. Deve ser queimada de forma completa. Vamos ver aqui, para fazer o link, o que é que Arão decidiu fazer com essa oferta. E olha a coerência daquilo que Arão podia fazer. Aqui você vai aprender onde nós colocamos sentimentos. Onde nós colocamos a nossa dor? Onde nós colocamos o nosso lamento? Onde colocamos verdadeiramente aquilo que precisamos manifestar como humanidade? Pessoas humanas que temos sentimentos. Nunca, jamais Deus mandou que o povo dele suprimisse a alma. E às vezes nós vemos muitas doutrinas e filosofias dentro da casa do Senhor que fala, você não pode sentir dor. Às vezes podemos até pegar essa passagem aqui de Arão e dos filhos de Arão para falar, tá vendo? Você continua levando a sua vida, você vai em frente, você não pode sentir essa dor, porque veja, eles perderam os filhos e eles continuaram oficiando diante do Senhor. Isso é uma mentira de Satanás. Nós temos sentimentos e a nossa alma é para ser conquistada, não é para ser suprimida. A nossa alma não é para ser, como que eu posso dizer, sufocada, porque senão deixaríamos de ter uma parte muito importante que o próprio Deus nos deu, que é quando ele forma de nós o pó da terra e ele forma o espírito, ele vem e coloca o seu fôlego e nós nos tornamos alma vivente. Deus estaria falando, eu coloquei isso dentro de vocês só para ela morrer, só para ela não ter nenhum sentimento, só para ela se manter indiferente, só para ela se manter como uma casca grossa de quem não sente nada. Isso é uma mentira satânica. Tenha muito cuidado. Nós vemos pessoas que vão entrando no campo da indiferença, porque acham que não pode sentir nada porque aquilo é pecado. Acham que não pode se manifestar em Deus porque aquilo é pecado. Ah, mas eu vou falar que eu estou com raiva? Eu vou falar que eu estou com ira? Eu vou falar que eu estou decepcionado? Eu vou falar essas coisas? Como será isso? E eu sou o sacerdote na casa do Senhor? Aí vamos mascarando aquela dor? Vamos colocando máscaras e nós vamos ficando como verdadeiramente sepulcros caiados. Deus jamais pediu isso para nós. Então, há um lugar onde eu e você nos manifestamos na nossa dor. Deus jamais estava falando para esses 3 homens que tiveram essa perda tão terrível, dos 2 filhos ali, dos 2 irmãos, para ficarem indiferentes diante de uma dor tão lancinante. Nunca, jamais, em tempo algum, Deus quis isso para nós. Vejamos Jesus.
Quando ele perdeu João Batista, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo, ele é o mensageiro da nossa confissão. E ele, quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista como sacerdote, ele foi para um lugar deserto para chorar a dor. A palavra de Deus diz que ele estava lá no lago, lá no meio do lago. E o povo estava todo preocupado, perguntando por Jesus. Mas ele estava chorando, sim, a morte do seu primo João Batista, porque havia, desde o ventre, uma aliança tremenda de não apenas de unção, barriga para barriga, como Cristo manifestou ali em João Batista, de barriga para barriga, ministrando um ao outro, aliás, em Jesus, ministrando a João Batista no ventre, como também havia laços de família. E, logicamente, ele estava apegado a João Batista, ele era aquele que estava anunciando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Havia laços de emoções entre eles dois. E quando Jesus perde o seu primo, a palavra de Deus diz que ele sai. E ele não sai à toa, ele sai para verdadeiramente plantear a morte. Então veja como sacerdote, como sumo sacerdote da nossa confissão, olha onde ele foi fazer isso. Para que os seus sentimentos não trouxessem dúvida, nenhuma dúvida, de que Deus estava cumprindo o seu propósito eterno ali em João Batista. E ele não colocasse o povo para chorar algo que provavelmente Deus não queria que aquele povo chorasse. Então precisamos ter muito discernimento nesse momento, quando estamos envolvidos com os parentescos, para não colocarmos o nome do Senhor em risco diante do nosso sentimento. E voltando aqui, veja aqui o que esse menino, o Arão, falou para Moisés. Olha lá. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isto, porventura, aceito? Aceito aos olhos de Deus? O que ele estava falando? Olha, Moisés, eu queimei todo o bode do sacrifício, sim. Eu não trouxe nenhum pedaço para eu e meus filhos que ficaram comer. Nós não vamos nos alimentar disso. Então eu queimei tudo. Não há resquício dessa oferta, porque o meu coração está entristecido. O meu coração, o nosso coração está de luto. Então, lá para o povo, eu não vou demonstrar esse tipo de sentimento, mas aqui por dentro, eu preciso que Deus me sare. Não vou comungar, porque haverá pecado em mim, porque o meu coração não está conseguindo agora fazer esse serviço sacerdotal, mas eu sei que tem um fogo. Eu sei que tem aquele que é o justo e que me justifica diante de Deus. Então eu ofereço esse sacrifício inteiro a Deus. Porque veja aqui, ele está falando, metade do sangue tinha que ser levado dentro da congregação. Sim, metade do sangue tinha que ser levado dentro da congregação. E se foi metade, você teria que compartilhar do sacrifício. Agora, Arão entendeu. Se eu levar o sangue, eu vou ter que fazer o meu serviço sacerdotal. Mas eu tenho um substituto. Eu tenho uma fonte. Eu já estou cansada. Eu já estou cansada da queixada. Eu vou precisar jogar a queixada da jumenta. Eu vou precisar beber dessa fonte. Eu vou precisar descansar agora. Então, eu vou permitir que todo o sacrifício seja queimado. Eu tenho um substituto. Eu tenho o Cristo vivo. Ele vai me substituir. Esse sacrifício me substitui. Eu não vou me alimentar disso para trazer oferta pelo povo, porque eu não estou em condições. Só que isso ficou entre eu e o Senhor. Ninguém ficou sabendo. Isso ficou entre eu e o nosso Deus. Moisés, você como apóstolo dessa situação toda, você tem condições de entender, o povo não tem. Então eu fiz tudo isso entre eu, meus filhos e o Senhor. Fique tranquilo. Eu tenho certeza que Deus aceitou a sinceridade do meu coração. Então você como sacerdote, está passando por cansaço? Faça como Arão. Faça como Eleazar e Itamar. Vá à presença de Deus e fala, Senhor, eu sei, se eu levar a metade do sacrifício, eu vou ter que ser responsável por ele. Eu vou ter que dar continuidade ao meu serviço sacerdotal, mas eu não vou entregar algo pela metade. Eu sei que eu não tenho condições, então eu me aproprio do sacrifício de Cristo na cruz totalmente e ofereço o meu serviço sacerdotal. Queima junto agora os meus sentimentos, queima junto agora o meu luto e me dê forças, porque eu já deixei a queixada da jumenta. Existem serviços sacerdotais que o Senhor está requerendo de você, de mim e de você,
para que sejam agora colocados na presença de Deus, para que verdadeiramente isso não seja imputado por uma obra de falta de descanso, por uma obra onde o Senhor verdadeiramente não acha o nosso coração em alegria diante dele, porque a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. E em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45, 46, por ali vai falar, 47, vai falar a respeito de por que não serviram ao Senhor com alegria. Esses sinais virão, são sinais de maldição, e acompanharão vocês, porque não servimos ao Senhor com alegria. Então precisamos ter entendimento, amados. E eu creio que Arão teve entendimento e convenceu Moisés. Moisés, nós temos princípios, nós temos uma maneira de servir a Deus, mas Deus vai olhar a oferta e o ofertante. Meu coração não estava disposto, não estava disponível, Moisés, para ter alegria diante do Senhor, porque eu estava de luto, eu perdi meus 2 filhos. Eles estavam oficiando diante do Senhor. E eles não conseguiram se manter sóbrios o suficiente para não serem julgados pelo Senhor. Mas isso me dói tanto, Moisés. Isso entristeceu tanto o meu coração. Mas eu tenho um recurso. Eu tenho o bode agora. Eu tenho aquele que expia e tira a culpa. Bode era para tirar a culpa. Eu tenho aquele que tira a culpa. Então, esse bode está sendo queimado inteiro para o Senhor. Eu não peguei metade, eu não fui responsável, porque eu sei que eu não tenho condições. Eu vou pegar a substituição inteira para mim. Há um Cristo vivo por nós. Ele se apresenta pela instrumentalidade do seu nome e do sacrifício que ele fez para o Senhor, indo até o inferno para nos resgatar, tomando a chave do inferno e da morte. Isso foi perfeito. E ele pode ser perfeito para nós em todo momento. Existem momentos que a nossa fraqueza é tanta que nós podemos sim falar para Deus: Deus, a minha fraqueza é demais. Eu já matei um montão, outro montão, e não tenho condições mais de ir à frente. Abre uma fonte em lei. Eu quero uma fonte que se chame, como falei ontem, em Hacoré. Vou ler aqui, Juízes, capítulo 15. Eu quero que essa fonte se manifeste, eu estou cansado. Ali, esse homem, esse Eleazar, Itamar e esse homem, Arão, eles puderam falar para Deus: nós estamos cansados, nós não conseguimos fazer esse serviço, mas há uma justificação para nós. Em nome de Jesus. E aqui fala a palavra de Deus: desceram, Sansão fere uma queixada de jumento. Aqui fala: achou uma queixada fresca de jumento, ainda fresca a mão, a tomou e feriu com ela 1000 homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramate Leí, falamos já ontem, que é a altura da queixada, ou seja, a altura daquilo que verdadeiramente Deus fez, feitos gloriosos, eram coisas do alto, o Senhor estava dando ali para aquele homem chamado Sansão, que ele verdadeiramente executou a favor da sua própria vida, sendo livrado daquele povo tão terrível, os incircuncisos, como ele chamou ali diante do Senhor. E aí depois, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos. Então vamos fazer um link agora com o sacerdócio que eu e você temos oferecido. Às vezes temos oferecido o sacerdócio com grande potência, com grande força diante do Senhor. Através das nossas mãos levantadas diante de Deus, temos pedido tanto perdão a Deus pelos pecados do nosso povo, da nossa nação, pecados que estão na nossa congregação, nos irmãos, nossos próprios pecados, mas às vezes cansamos da batalha. Saímos depois como reis, governantes, anunciando, proclamando, fazendo um serviço sacerdotal com grande excelência diante do Senhor. Mas às vezes estamos cansados. E é necessário nós entendermos o cansaço que temos e fazermos como esse homem, o Arão, fez. Simplesmente falarmos para Moisés, nosso apóstolo, ou falarmos ao Espírito Santo: ô Espírito Santo, estamos, obrigada, Rei Acoré. Falarmos ao Espírito Santo: nós estamos de luto, houve grande perda. Queremos agora que o Senhor abra um lugar para nós, como a irmã Dirce já colocou. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento.
e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Fonte de alguém que chama. Então chame hoje por ele. Fale para Deus da tua dor, do teu sofrimento. Fale para o Senhor daquilo que está de cansaço, daquilo que você já fez, dos adversários. Veja bem, amados. Sansão foi entregue pelos seus irmãos. Ninguém. Quando eu li essa história, eu assim me entristeci muito, porque faz tempo já que o Senhor me deu essa palavra para estar meditando nela, e agora aprove o pastor Alexandre trazê-la. Mas essa história é antiga no meu coração, eu estou ruminando há algum tempo. Mas é interessante ver que a tribo de Judá entregou Sansão ali para os adversários. E Sansão era o libertador daquele povo. E não houve absolutamente ninguém daqueles homens que falasse para Sansão: Sansão, ao invés de nós entregarmos, nós sabemos que Deus tem uma unção especial sobre você. Não quer que a gente vá lutar junto com você? Não quer que a gente tente desbaratar esse exército? Eles estão aí, falaram que vão nos destruir. Mas eles não se importaram com Sansão ser um juiz. Não se importaram com Sansão ser o ungido do Senhor. Eles não se importaram com nada disso. O que ia acontecer com Sansão? Pouco importa. Importa que nós sejamos livrados, porque eles só estão pedindo Sansão. Vamos entregá-lo. Vamos traí-lo. Vamos falar para Sansão. Ah, Sansão, vai lá, se entrega, porque eles querem nos matar, e é por tua causa. Não é porque nós somos povo de Deus. Não é porque eles estão nos perseguindo a nós todos. Não é porque eles são nossos inimigos. Eles só querem você. Olha o engano. Às vezes nós fazemos isso e entregamos aos nossos líderes para que morram sozinhos. E eu me entristeci muito com essa palavra. Eu não estou falando da minha vida, amados, porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem dado muitos valentes para caminharmos conosco. Meu Deus, como o Senhor tem dado seus valentes. Esses dias mesmo, eu estava para fazer um atendimento e eu falei: Jesus, como vamos fazer esse atendimento? E uma das irmãs que auxiliaram aquele atendimento, que auxiliou aquele atendimento, me mandou todo o prospecto do atendimento. Ela falou: olha, o que o senhor me revelou foi isso, 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 e mais aquilo. Aí eu chorando falei para o meu esposo: graças a Deus pelos valentes de Davi. Quando o frio chega e parece que estamos sem força, existem valentes para lutar conosco. Então, não estou falando do meu caso. Eu estou falando de verdadeiramente homens e mulheres de Deus que se esforçaram para se levantar, deram a vida verdadeiramente pelas ovelhas, pelo seu povo, pelo ministério, e agora todos estão abandonando e deixando de alguma maneira. É disso que eu estou falando, amém? Não é, graças a Deus, sobre a nossa casa que isso se abateu, mas pode se abater sobre a vida de muitos líderes. Voltando aqui, amados, vamos falar ao Senhor: Senhor, há uma fonte, nós vamos te chamar, e o Senhor virá. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa palavra falou muito ao meu espírito, a um comportamento sacerdotal. Você nunca mais, por favor, como líder, entre para um lugar onde Deus está falando para você. Não se manifeste na sua alma. Isso é mentira de Satanás, isso é um outro espírito, isso é religiosidade, isso é treva. Então, fale com Deus sobre isso. Senhor, eu nunca mais quero suprimir a minha alma, colocar a minha alma debaixo de máscara, porque é como que o Senhor não quisesse saber das minhas dores. O Senhor quer saber das minhas dores, sim. E eu terei um lugar certo para expressá-la diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. O pastor Alexandre vai falar aqui com a voz. Aleluia. Não vai aparecer, mas vai falar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala, irmão, bom dia. Irmão, tô com algo assim no meu coração faz um tempinho já, e tem acontecido com uma certa constância, e eu quero trazer uma orientação nessa parte. Eclesiastes 5, versículo 4, vai falar assim: cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Então, o que que eu quero pedir? Para que nós tomemos mais cuidado para nós estarmos fazendo qualquer tipo de voto. Porque assim, eu tenho observado
em épocas principalmente época de festas bíblicas aí que a gente faz, e às vezes a pessoa não tem ali um recurso e ela quer ofertar, aí ela faz um voto. Fala, pastor, eu posso ofertar tal dia? Pode, beleza. E ela fez o voto com o Senhor, porque aí a pessoa fala assim, porque Deus colocou no meu coração, Deus está ofertando, mas eu não tenho agora, mas tal dia eu vou receber, eu vou mandar, tá bom. Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm cumprido esse voto. E aí nós ficamos com uma coisa em aberto, então essa orientação nós precisamos tomar cuidado. Então, eu quero te orientar assim: não faça mais voto se você não tiver certeza que você vai cumprir. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, e não é só na parte financeira de oferta, de dízimo, de oferta de festa, mas muitos votos assim que a gente tem. O pessoal fala que vai ajudar e não ajuda, fala que vai trazer palavra e não traz, se compromete. Nós estávamos mesmo com 12 irmãos lá no Morro e no Aljava trazendo aquelas palavras de 10 minutos. Estamos com 6. Por quê? Porque foram ficando para trás. E eu percebi o quê? Se eu deixar essas pessoas que assumiram um compromisso e não estão cumprindo, e elas estão pecando. Porque assumir o compromisso não é comigo, não é com o ministério, mas é com o próprio Senhor. Fizeram um voto, ó, eu vou trazer uma palavra toda semana de 10 minutos. Você traz, trago. É um voto, é um compromisso. Aí não traz essa palavra. Então, o que que eu fiz? Enxuguei, tirei, algumas pessoas saíram do ministério e outras eu falei para parar, por quê? Porque não estavam cumprindo o voto, é brechas, tá? Nós estamos deixando a vida aí em aberto. Então, eu quero liberar hoje, em nome de Jesus, para quem está aqui, para quem vai ouvir depois, todo voto que você fez com as nossas vidas, com o nosso ministério, você está liberado em nome de Jesus, está Uhum. perdoado, seja ele financeiro, seja da palavra, seja de coisas que você ficou de fazer. Não importa o voto que você fez com o ministério e não conseguiu cumprir, eu quero zerar essa conta em nome de Jesus, para não estar nenhum tipo de brecha a mais, para não ter nenhum tipo de ilegalidade contra o teu adversário. Aquilo que a tua boca falou e você acabou sendo pecado para você, nós estamos te liberando como autoridade espiritual. Você está liberado em nome de Jesus, diante do Senhor, diante do inferno, diante de Satanás, do advogado de acusação, do promotor, de todos os demônios estão liberados em nome de Jesus. Todos os votos feitos com o Ministério Morro, Paternidade Aljava, com a minha vida particular, com a vida da minha esposa, nós estamos liberando e abençoando a vida de vocês. E estamos também orientando. Tome cuidado para fazer os próximos votos. Em nome de Jesus. Faça a conta, pense direitinho, se você vai ter alma, se você vai ter tempo, se você vai ter condição, se você vai conseguir manter o ritmo, se você vai conseguir realmente dar a resposta daquilo que você está assumindo. Porque às vezes na empolgação, na festa ali, na hora da administração, a gente pega, acaba abrindo a boca, não, vou fazer, tal, mas depois você recebe, aí tem um monte de conta, um monte de compromisso, e vai. Aí depois você fala, não, toda semana eu vou trazer. Mas aí é uma guerrinha que você está assumindo. Toda semana, pegar o seu celular e gravar a palavra de 10 minutos. Então, cadê a palavra? Não vem, não dá certo. Então, outro voto quebrado e assim por diante. Amém, irmãos? Então, vocês estão liberados, abençoados em nome de Jesus e orientados aí a não fazer mais voto sem realmente ter certeza absoluta que vai cumprir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Então vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Gaste um tempo agora aí com o Senhor, falando para Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças ao teu nome, Senhor, graças a Deus. Nós temos um sacrifício no qual nós podemos, o Rei da Glória, nos refugiar, Senhor. Sabemos, ó Pai querido, que o Cristo cumpriu todos os rituais, ó Deus, de purificação nossa, Pai. Ele é a representação, Senhor, daquele que expia pecado e também daquele que tira a culpa, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti que todo tipo de dor, todo tipo de luto, Senhor, que passamos quando estávamos no nosso serviço sacerdotal e que não tivemos sabedoria para guardar o povo do nosso sentimento. E assim o Teu nome foi envergonhado e nós escandalizamos o povo e fizemos tantas coisas ruins que influenciamos o povo, Pai querido, no nosso serviço sacerdotal. Cheio de luto, cheio de tristeza, cheio de ira, cheio do sentimento que for, Pai querido, mas sentimentos até que legítimos da nossa alma, mas que não foram tratados, ó Deus, e de alguma maneira o povo viu a nossa vergonha, Pai. Nós clamamos por perdão de pecados, em nome de Jesus. Nós clamamos por expiação da culpa. Clamamos, ó Rei da Glória, que o sacrifício vivo do Cordeiro, ó Deus, seja colocado agora para a justiça,
porque tu disseste que o Cristo vivo se manifestou, Deus, para trazer justiça, o justo pelo injusto. Nós somos chamados agora à justiça de Deus, porque ele se fez injustiça, ele se fez pecado a nosso favor, Senhor. Então, papai, em nome de Jesus, assim como Arão entrou na presença de Moisés e falou: Olha, Moisés, não tinha condição. Meu coração estava de luto, meu filho estava de luto, meus dois filhos que restaram, nós estávamos todos de luto e não queríamos oferecer, assim, a alegria do serviço, aquilo que deveria ser o nosso coração. Nosso coração estava sem condições, mas nós cremos que um sacrifício feito à maneira de Deus, como o sacrifício de Cristo foi, justificou as nossas vidas. Estamos justificados. E verdadeiramente a tua palavra diz que Moisés se deu por satisfeito. E nós cremos que com essa argumentação cheia de fé, não, ó Pai querido, nas obras de justiça, Arão não se justificou nos seus sentimentos, mas se justificou na fé que ele tinha, no sacrifício totalmente queimado lá, Senhor da glória, no altar do sacrifício, o qual o Senhor acendeu o fogo. Então, esse homem, Arão, ficou totalmente justificado, porque ele creu no sacrifício de Cristo, ele creu como o Senhor tinha acendido aquele altar, então ele foi perfeito na sua fé. E ele pôde, ele e os filhos, ser livrado, e assim também o povo foi livrado. Então, papai, em nome de Jesus, nos ajuda a não suprimir a nossa alma, a não mascarar a nossa alma, a não termos a nossa alma, Pai querido, por adversária, por inimiga, e nunca querer, ó Pai querido, que a nossa alma seja conhecida de Ti, porque às vezes estamos como Adão, escondendo os desejos da nossa alma, Pai, porque o Senhor falou para Adão: Adão, onde tu estás? Ele falou: tive medo e me escondi. Então, Senhor, em nome de Jesus, assim como Moisés estava se aproximando de Arão para pedir satisfação a respeito do sacrifício, assim também tu perguntaste para Adão: Adão, onde tu estás? E ele estava ouvindo os teus passos aproximando. Então, que hoje nós, ó Pai querido, a começar da minha vida, não tenhamos mais o medo e queiramos nos esconder, mas como essa ousadia de Arão e seus dois filhos, ó Pai querido, entremos em tua presença e falemos: um sacrifício, mas nosso coração está entristecido, nosso coração está muito dolorido, nós temos esse e mais esse problema. Nossos filhos morreram, nossos filhos se perderam, aquilo que aconteceu e que entristeceu o nosso coração, que seja colocado diante de ti, para que verdadeiramente o Senhor se dê satisfeito. Pai querido, com o nosso sentimento sincero e também, ó Senhor da glória, com a justificação que é o Cristo vivo a nosso favor. Pai, tu disseste: com o ímpio, tu te mostra totalmente inflexível, mas com o sincero, tu te mostras verdadeiramente aceitável, tu aceitas a nossa sinceridade. Então, Senhor, queremos incentivar o nosso povo a ser um povo sem cera, sem máscara, sem cera, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma camuflagem, mas o nosso coração estar totalmente quebrantado diante de Ti e falando das nossas fraquezas, porém, crendo que há um sacrifício a nosso favor. Em nome de Jesus, Pai. E cada um de nós saímos abençoados desse lugar, cheios da convicção de que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, e ele é por nós. Em nome de Jesus, sim, perdoa os nossos votos precipitados, ó Rei da Glória, limpa de nós todo voto precipitado, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa boca não fale inadvertidamente diante do Senhor. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor. Muito obrigado por essa reunião de hoje, essa ministração, que veio para trazer vida e vida com abundância, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Temos a ceia. O pastor Alexandre está falando a respeito da ceia. Vamos, pegue aí os teus elementos, em nome de Jesus, vamos orar e cear. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os elementos dessa ceia. Temos confiança e convicção, Senhor, que elas, quando se juntarem dentro de nós, ó Pai querido, elas farão uma obra de revolução nas nossas vidas, Pai. A nossa carne será mais mortificada, nosso espírito será mais liberado, Senhor, que cada um dos portais do nosso espírito sejam abertos pelo poder da tua palavra, pelo poder desse pão, desse mel, desse vinho, Senhor, que vamos ingerir, papai. Em nome de Jesus, que sejamos mais parecidos com o Cristo vivo. Vem, Senhor, com o peso da tua glória, em nome de Jesus. Vamos cear, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, que o peso da tua glória venha sobre nós.
Que os rios de vida do nosso Deus estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Que haja a fonte de En-Acoré sobre nós. A fonte daquele que chama. Chamamos o Senhor. Vem sobre nós. Amém, amados? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. E até a próxima. Glória a Deus. Deus abençoe.